trata de emagrecimento, as pessoas logo já pensam: ah, é só salada, ah, é só comer saladinha e carne, aquelas castanhas. E então, às vezes, dentro de você aí, você pensa assim: vou comer só salada e carne, vou ter que enfrentar aquele leão faminto que tem dentro de mim, porque eu morro de fome o dia inteiro. Bom, acho que eu nem vou começar, né? Ou até, muitas vezes, pensa em iniciar e aí você lembra: ai, mas no final de semana vai ter um aniversário, eu já vou enfiar o pé na jaca. E então você acaba nem começando. Ah, nem vou começar, né? Não vai adiantar mesmo. Pois é, aqui nesse vídeo eu quero te contar que você pode e consegue emagrecer sem passar fome e ainda indo na sua festinha de aniversário. Vamos lá? Vem comigo, meu nome é Kiniara, eu sou nutricionista, Master Coach em Emagrecimento Consciente e Master Health Coach em Saúde Integrativa Sistêmica, e eu estou aqui para te contar as melhores novidades sobre o emagrecimento sem dor e sem sofrimento. Muito bem, quando você fala de emagrecer comendo só alface, eu vou te contar um grande segredo. Realmente, você vai deixar o seu leão aí cada vez mais faminto, e isso não vai dar certo. Porque lembra quando você inventou de fazer aquela dieta que só comia salada e ovo, ou só comia presunto, ou às vezes só comia proteína? Então, ou até mesmo você tirou o jantar. Lembra? Você morreu de fome. E aí, chegou uma hora, você desistiu e voltou a engordar tudo de novo. Não é verdade? E então, eu quero te explicar que isso não dá certo. E então você volta a comer e come muito mais. Não é verdade? Pois é. Mas eu quero te explicar, se você está no seu peso e não consegue emagrecer, se você passou a engordar um pouco nesses tempos e tem muita dificuldade para emagrecer, você precisa saber disso também. Ou se você estabilizou, chegou no peso, engordou e não consegue mais emagrecer, eu vou te contar um grande segredo. Isso acontece porque provavelmente a sua alimentação está vindo regada de industrializados, de muitos carboidratos ruins, de muitos açúcares. E então é por isso que você está bloqueando o seu processo de emagrecimento. E o segredo que eu quero te contar agora é que você está desnutrido. Sim, as pessoas desnutridas não são só aquelas que são magrinhas, né? Que a gente vê muito aí na televisão, mas as pessoas obesas e que estão acima do seu peso ideal também estão desnutridas, porque faltam nutrientes bons para o seu corpo e o corpo não anda em grande sintonia. Então, quando se trata de industrializados, esses alimentos que eu te falei, pães, massas, né, que você geralmente come, aí o seu organismo ele trabalha muito mais para poder digerir e ele encara tudo isso, esses conservantes, corantes e usantes que vem aí nos alimentos que você vem consumindo como um objeto estranho. Então, ele bloqueia alguns mecanismos do seu organismo aí, do seu metabolismo, e então você acaba engordando, sem contar na quantidade de açúcar que você ingere, não é mesmo? Então, que tipo de nutrição você vem oferecendo para o seu corpo, né? E então você acaba engordando, certo? Isso é normal. Então a gente precisa entender que nós precisamos mudar aí um pouco a maneira de se alimentar. Tá, mas me fala, eu nunca mais vou poder comer a minha pizza, o meu lanche, o meu sorvete? Não é isso que eu estou falando para você. Não é isso, você vai poder comer tranquilamente, certo? Mas se você quer entender mais sobre emagrecimento, eu quero te contar que emagrecer não quer dizer restrição alimentar, e sim reeducação alimentar. Pois se você continuar tendo os mesmos hábitos que você tem hoje, você já viu, não dá certo, você não emagrece. Então você precisa reeducar a sua maneira de se alimentar. Então, se você pensar em restrição alimentar, você também está restringindo os nutrientes que fazem bem para o seu corpo. Então isso não funciona. O negócio certo para você fazer é a reeducação alimentar, reeducar mesmo os seus
hábitos, né? Focando, pensando ao mesmo tempo aí nas quantidades e na qualidade dos alimentos que você vem consumindo, certo? Mas antes, eu quero te contar uma grande história de uma cliente que veio até mim e talvez você se identifique com essa história daquela vez que você tentou emagrecer ou conhece alguém que já passou por isso. Vamos lá. Então, essa cliente, ela chegou até mim, ela falou o seguinte: eu tô tentando emagrecer por conta, já faz algum tempo, eu não estou conseguindo emagrecer e eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, alguma coisa deve estar errado. Pois bem, aí eu perguntei pra ela, tá, mas como que você vem se alimentando? Ela falou, eu faço tudo certinho, eu vou te contar. No café da manhã, eu como um pão francês sem miolo, ela falou bem assim, sem miolo, com requeijão e ricota, e aí eu como meio mamão papai. Depois, no meu lanche, eu como 2 bananas no lanche da manhã. No almoço, eu como só salada e carne. Eu como bastante salada e um pedaço de carne. Aí, lá pelas 3 horas da tarde, eu como 2 maçãs picadas com granola em cima. E aí, lá pelas 6 horas da tarde, eu como de volta igual o café da manhã. Mas, aí lá pelas 8 me dá uma fominha, sabe? E então eu como um mamão, mas eu tirei o jantar. Eu sei que jantar não adianta e eu acabei tirando o jantar porque eu sei que o jantar é que engorda. E aí eu restringi o jantar, beleza. Mas, sério, eu não consigo emagrecer, eu não sei o que tá acontecendo. Pois bem, eu vou falar aqui pra você o que eu também falei pra ela. Analisa comigo, né? Ela estava comendo ali o pão francês. Gente, pão francês sem miolo é a mesma coisa, com miolo, sem miolo, né? Não vai adiantar de nada, é pão francês, certo? E agora, a quantidade de açúcar que ela estava consumindo durante o dia dela com as frutas, né? Mas é fruta, fruta não engorda. Se você quer emagrecer e está ingerindo, né, como é lá, 2 bananas, né, aí um mamão, 2 maçãs, né, quanto de fruta que ela estava ingerindo durante o dia, certo? Então, realmente, não iria funcionar, tá? Por causa da ingestão de açúcar. Então, nós devemos pensar na quantidade e na qualidade, porque muitas pessoas, às vezes, encaram o emagrecimento vendo só o almoço e o jantar, mas não, tem um todo, né? E falando nisso, eu quero te explicar que o pão francês, né? Você aí, quando for comer o seu pão francês, entenda, o pão francês é doce. Ué, mas como assim? Ele tem mais quantidade de açúcar do que sal. E então você, quando for comprar um pão francês, entenda, eu estou comprando um pão doce. E você acha que realmente iria dar certo o processo de emagrecimento desse jeito? Não iria dar certo, né? Então, se você quer atingir os seus resultados em questão de emagrecimento, você também precisa mudar algumas coisas aí no seu dia a dia. Não é somente pensando que você está consumindo mais frutas e mais verduras que você vai emagrecer. Nós devemos equilibrar a nossa balança também. Então, você precisa entender que também a sua maneira de pensar vai fazer total diferença aí nesse resultado. Como assim? Porque se você continuar pensando como você está pensando hoje, você não vai conseguir. Então, você precisa mudar essa maneira de pensar. E como você vai fazer isso? Eu vou te explicar o que você vem pensando hoje. Por exemplo, a gente vai falar de emagrecimento. Eu quero emagrecer. Aí já vem, mas eu vou ficar sem pão, sem chocolate, sem o meu sorvete do final de semana, sem isso, sem aquilo. Você está pensando nos alimentos que você está deixando de comer, mas você não entendeu o que você está perdendo de estar mais magra, certo? Eu quero fazer aqui com você uma dinâmica muito legal, eu faço isso com os meus pacientes, e então, para você entender e balancear, isso vai ajudar você também a encarar o emagrecimento de uma maneira mais tranquila, certo? Então, se você não tem papel e caneta aí na mão, pausa esse vídeo, corre lá, pega o seu papel e caneta, porque você vai usar isso no seu dia a dia. Primeiro, eu quero que você coloque aí no seu papel 10 coisas que você já está perdendo por continuar acima do peso, por continuar aí com os mesmos hábitos. Escreva 10 coisas que você está perdendo por continuar
do jeito que você está hoje. Eu vou dar alguns exemplos aqui e você vai aí escrevendo, certo? Por exemplo, você está perdendo de vestir a roupa que você gosta ou uma roupa da moda que talvez você queria usar e não pode, né? Você está perdendo de se olhar todos os dias na frente do espelho e gostar do que vê e com isso vem a autoestima, você está com baixa autoestima, você com certeza está desmotivada, não é verdade? Você não está perdendo a sua motivação, você está perdendo muitas vezes de ter um relacionamento melhor com o seu namorado, o seu esposo, porque você tem vergonha, não é verdade? Isso não acontece? Você também pode estar perdendo a sua saúde. Onde você está indo com a sua saúde que você está enchendo o seu corpo de alimentos ruins, certo? O que você pode estar perdendo? Escreva aí. Isso é muito importante para você ter clareza de tudo isso, tá? Agora, vamos para o segundo passo. Eu quero que você escreva 10 coisas que você vai ganhar estando mais magra. O que você pode ganhar? Você pode ganhar autoestima, motivação, disposição, saúde, qualidade de vida. E aí, o que mais você pode ganhar? Você pode ganhar de usar aquela roupa, né? Aquele biquíni na praia que você não coloca, talvez até uma blusa de alcinha que você não usa porque tem vergonha dos seus braços, né? O que você vai ganhar, certo? Você vai ganhar muita coisa, eu tenho certeza. Então escreva aí as 10 coisas que você vai ganhar. E será, agora me conta, que vale a pena continuar tendo os mesmos hábitos, sabendo de tudo isso que você vai ganhar? Então, eu quero que você também lembre-se, quando você for comer, que Deus te deu um corpo. Ele te deu uma vida. Então, cuide dela. A vida é o seu maior presente. Então, cuide do seu corpo, porque eu sempre explico o seguinte: sem dinheiro a gente consegue, sem tudo a gente consegue. Agora, sem saúde a gente não consegue nada, porque como que você vai atrás de algo se você nem mesmo consegue levantar, se você não consegue sair, você não consegue ir atrás dos seus sonhos? Sem saúde a gente não consegue. Então, eu quero que você entenda isso. Cuide do seu corpo. E quando você pensar naqueles alimentos que te fazem sabotar, ou até mesmo naquela vontade de comer que você tem, eu quero que você pegue essa lista das 10 coisas, dos 10 ganhos que você vai ter estando mais magro, mais magra, e eu quero que você leia pelo menos 10 vezes. E lembre-se, isso daqui realmente vale a pena? Eu vou conseguir atingir o meu objetivo se eu fizer isso daqui, se eu enfiar o pé na jaca? Então leia essa lista e faça o seu cérebro entender que tem uma coisa muito melhor lá na frente para ele do que simplesmente comer aquele chocolate, por exemplo, né? Então, agora, eu quero explicar para você sobre a qualidade dos alimentos, né? Porque muitas vezes, né, eu acabo recebendo pessoas que falam: mas eu só compro alimentos light, eu só compro alimentos que são fit, né? Então eu quero te explicar que talvez você precisa entender um pouco mais sobre esses alimentos, certo? Então às vezes você vai lá no mercado e escolhe os alimentos que estão escritos na embalagem: fit, light, diet, zero gordura, zero açúcar, integral, não é mesmo? Então, eu quero te contar que nem sempre eles são o que estão escritos na embalagem, tá? E na verdade nem são tão fit assim. Alguns, né? Vou te ensinar como que você vai saber se é bom ou não, tá? Então, pense comigo. Você vai comprar um iogurte natural, por exemplo. E aí, é normal que no iogurte natural esteja escrito leite pasteurizado ou restituído e fermento lácteo, ok, né? Agora, tem iogurtes naturais que tem mais de 4 ingredientes e agora eu te pergunto, será mesmo que é natural? Então, você deve analisar os ingredientes desse alimento. Poxa, tá escrito lá iogurte natural, mas tem um monte de ingredientes, uns nomes que eu nem sei, então nem compre. Tá? Se você não conhece, nem compre. Eu já falo assim. E aqueles alimentos lá, os zero açúcar? Sempre se pergunte, é zero açúcar, mas por que é doce? Você já fez essa pergunta pra você? Então faça. Então sempre que você for comprar algum alimento que for zero açúcar, se questione, tá, mas se é zero açúcar, por que ele é doce? Porque
açúcares escondidos, tem adoçantes artificiais, que são aqueles adoçantes que fazem mal tão quanto o açúcar e até um pouco mais que o açúcar, né? Então não adianta comprar esses alimentos. Então você precisa entender isso daí. Portanto, a lista de ingredientes é muito importante para que você compre um alimento de boa qualidade. Então, quando você for comprar, eu vou te ensinar aqui como que você vai olhar essa lista de ingredientes. Quando você for comprar algum alimento, vai lá na lista de ingredientes. Então, você vê a proporção dos ingredientes. Os que vêm primeiro é o que tem maior quantidade nos alimentos. Então, evite comprar, né, aqueles alimentos que os 3 primeiros têm açúcar, tá? Então, cada vez que você for comprar, analise a lista de ingredientes, certo? Outra coisa que eu quero te explicar. Pão integral, né? Muitas pessoas, eu como pão integral e tal. Tá, mas então, pela lista de ingredientes, aprenda a comprar um pão integral de boa qualidade. Porque alguns pães integrais, eles vêm escrito assim, o primeiro ingrediente, farinha enriquecida. Daí tem lá, zinco, tal. E aí, só que essa farinha é a farinha branca. Então, na verdade, ele é um pão branco com farinha integral. Porque se ele tem mais farinha branca do que farinha integral, é porque ele não é tão integral assim. Entendeu? Por isso a importância, né, de você analisar os ingredientes. Outro alimento, assim, que a gente deve, e eu recebo muitas pessoas que consomem, né, e precisam saber dessa grande verdade, é a barrinha de cereal, né? Esses alimentos, para quem quer emagrecer, não funciona. A barrinha de cereal, eu costumo dizer que é uma barrinha de açúcar. Se você ler a lista de ingredientes de uma barrinha de cereal, você sai correndo, tá? Por quê? Porque geralmente é doce, né? Se você comer uma barrinha de cereal, é doce. Então, não vai funcionar se o seu objetivo é emagrecimento, tá? Eu quero deixar isso bem claro. A dica para você aí trocar essa barrinha de cereal é sempre andar aí na sua bolsa, onde for, né, com uma fruta ou castanhas também. Poxa, mas eu compro barrinha de cereal só de castanha. Tá, então coma castanha, né? O que eu sempre falo, o natural é o que melhor funciona, tá? Então a dica é desembale menos e descasque mais, certo? Quanto mais natural, melhor, tá? Agora eu quero te falar sobre quantidades. Tá? Primeiro, não deixe o seu leão dentro de você aí com fome. Isso mesmo, porque se você deixar ele com fome, daí o bicho pega, não é verdade? Então, não deixar ele com fome. Não é porque é emagrecimento que você tem que passar fome. Isso não existe, tá? Então, você precisa, primeiramente de tudo, tá? Entender o que é fome e o que é vontade de comer, tá? Pensa comigo, você almoçou super bem. Dali 1 hora você tá com fome. Será mesmo que é fome? Tá? Se você almoçou super bem, vou te contar um grande segredo. Você não está com fome, você apenas deixou de fazer um dos mecanismos muito importantes, tá? Para uma boa alimentação, que é o quê? A mastigação. Muitas pessoas comem muito rápido, né? É a correria do dia, isso e aquilo. Ok, você, né, que está aí me assistindo, come em pelo menos 20 minutos? Ou você come correndo? Deu 10 minutos, já comi tudo. Por exemplo, um prato de almoço, assim. Analise para você ver como é esse processo, certo? Então, assim, você, né, não mastiga tão bem e come rápido. E isso acontece no seu organismo, você não faz com que libere o hormônio da saciedade. E então é por isso que você sente fome, tá? Porque então ele deixa o hormônio da fome trabalhar e o hormônio da saciedade não trabalha. Como assim? Falta um, certo? Então, o seu cérebro leva de 15 a 20 minutos para entender que você comeu e para liberar o hormônio da saciedade. Agora, se você come em menos de 10 minutos, isso não vai acontecer. E então você pulou um mecanismo. E na verdade, você acha que você está com fome e na verdade não é fome. O seu organismo está precisando trabalhar, certo? Então, muitas pessoas acham que, eu comi pouco, né? Então, assim, come um prato de salada e carne, assim, daqui a pouco tem fome e acha que é por conta de ter comido aquilo. Eu não comi arroz e feijão hoje,
né? E na verdade não é por isso. É porque você comeu aquele prato de carne de salada, por exemplo, mas comeu ele num tapa, comeu ele muito rápido, certo? Então, a gente precisa entender que a mastigação é uma das coisas a se fazer quando o objetivo é emagrecimento, tá? Primeira dica, coma devagar. Segundo, respire fundo antes de fazer qualquer refeição. Respire pelo menos umas 5 vezes, né? Bem calmo, bem tranquilo, para você baixar a sua adrenalina, seu estresse, a sua ansiedade que você está passando aí no seu dia a dia, certo? E então, coma num lugar tranquilo, calmo. Preste atenção no seu prato, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas nem sabem a quantidade que comeram. Ah, eu peguei lá, comi e nem vi. Repetem, nem lembro do que repetiram, né? Eu vejo isso muito quando as pessoas sentam na minha frente, assim, eu começo a perguntar, ai, nem lembro. Nossa, eu repito. Ai, eu como tudo isso. Elas não analisam porque é tudo muito rápido, né? Agora, se você tiver mais calmo para comer, eu tenho certeza que vai ser muito diferente, certo? E também, né, não comer assistindo televisão, mexendo no celular, né? Isso é muito importante. A hora da alimentação é o horário que você está nutrindo o teu corpo, então faça isso de uma maneira muito tranquila, tá? Outra coisa, a cada garfada, mastigue pelo menos 35 vezes. Meu Deus, essa menina deve estar louca. Não tô louca. Né? Faça isso gradativamente, vá aumentando as mastigadas, certo? Não precisa fazer do dia pra noite, vá aumentando as mastigadas. Tá, mas e se eu esquecer? É simples, faça um X na sua mão. Cada vez que você for pegar no garfo e na faca para comer, você vai lembrar que você tem que mastigar, tá? Esse é um processo, certo? Então, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar e você vai ver que ao passar do tempo, você vai comer cada vez menos, você vai precisar menos repetir simplesmente pelo fato da mastigação. A segunda coisa que eu quero te contar é sobre variedade, tá? Varie suas refeições, não compre sempre as mesmas coisas, as mesmas frutas, as mesmas verduras. Varie, faça diferente, porque se você come sempre a mesma coisa, vai ser sempre chato do mesmo jeito. Você tem que experimentar sabores diferentes, aromas diferentes, para que o seu organismo também receba nutrientes diferentes. Então você deve incluir também na sua alimentação aí alimentos saudáveis e que também hoje não fazem parte. Por exemplo, você deve consumir cereais integrais, por exemplo, arroz integral, né? Mandioca, batata, isso pode ser consumido, né? Frutas, verduras e legumes, né? Da alta variedade. Uma semana, por exemplo, você compra alface, na outra você compra rúcula, na outra, né? Não sei como que é a quantidade de pessoas na sua casa, mas varie as folhas, varie, um dia compra couve-flor, outro dia compra brócolis, entendeu? Então você vai variando aí os seus verduras, as suas frutas também, não compre sempre as mesmas frutas, né? E aí também variar em questão das oleaginosas aí, um dia que são as castanhas, né? Um dia come castanha de caju, outro dia come amêndoas, outro dia come castanha do Pará, e assim você vai variando. É a mesma coisa com o feijão, né? Sempre feijão, feijão, feijão. Não, varia. Um dia faça lentilha, outro dia faça grão de bico, outro dia faça um feijão fradinho, outro dia faz um feijão azuki, né? Varie, deixa a sua alimentação rica, variada, que isso faz toda a diferença aí na sua alimentação. Agora, eu quero te explicar também o quanto você pode comer, tá? Já vou te falando que isso não é uma regra, tá? Você deve respeitar seu corpo, a sua saciedade. Cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, por exemplo, um atleta não vai comer a mesma coisa do que uma pessoa sedentária, tá? Isso não é regra, né? A alimentação. Então, assim, a dica básica, né? O básico que eu posso te explicar é o que? Metade do prato de saladas, verduras e legumes, certo? 25% de proteína que vem do peixe, do frango, carnes, né? Em geral, e também ovos, certo? E a outra parte, os outros 25% é dividido entre os cereais e tubérculos, que seriam arroz e batata, por exemplo, né? Então todos os tubérculos e os cereais são os variados, né? Desde de macarrão aí e tudo. E então as leguminosas, que seriam
o feijão, né? Então você pode variar, como eu falei ali, um dia grão de bico, outro dia a lentilha e tudo mais. Só que isso não é uma regra, né? Mas você pode fazer sim esse prato e comer tranquilamente, tá? Isso é um prato saudável, tá? E não é porque você quer emagrecer que você vai deixar de comer isso. Não, você pode comer, se atente apenas nas quantidades, certo? E lembra que eu te falei lá daquela festinha de aniversário que você vai poder ir? Pois é, você pode ir. A dica que eu te dou é: vá nessa festinha de aniversário sem fome, porque se você for com fome, você vai querer comer uma quantidade enorme, né? Ai, de docinho, vai querer comer tudo, né? E se você vai sem fome, você pode escolher, tá? Então você vai lá, você... Ai, acho que eu vou comer um salgado, eu vou comer um docinho. Ai, eu gosto muito de bolo, então eu vou comer o bolo. E eu quero te explicar uma grande coisa, que você não está lá para comer, certo? Você está lá para aproveitar o momento. Então, muitas vezes as pessoas deixam de sair, mas por causa da comida, né? Mas na verdade não é a comida, né? Você tem que entender que você tem que aproveitar o momento, certo? E se tratando de quantidade, eu quero que você entenda que tendo uma alimentação variada, você pode comer tranquilamente. O importante é você saber como você vai conseguir, né, atingir o seu resultado aí do emagrecimento com uma boa alimentação, é nutrindo o seu corpo. Como eu te falei, se você faz uma boa nutrição do seu corpo, você consegue emagrecer. Ah, mas talvez demore um pouco? Talvez demore, porque talvez o seu corpo esteja um pouco intoxicado, né? E lembrando de que a água também é muito importante nesse processo, a atividade física, certo? Mas antes, você precisa também mudar a sua maneira de pensar em relação a esses alimentos, ok? Então, você gostou dessa dica? Conseguiu entender sobre a qualidade e a quantidade da sua alimentação? Como você pode fazer diferente para conseguir emagrecer e entender que não precisa passar fome para emagrecer? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, comente, compartilhe esse vídeo, porque talvez outras pessoas precisam dessa informação também. Talvez estejam aí morrendo de fome porque querem emagrecer e já vou avisando, né, que não funciona. E se você quer saber mais sobre outros vídeos que eu falo também sobre organização para você emagrecer, sobre ansiedade no emagrecimento, mexe aí no meu canal, tá cheio de vídeo. Lá nas minhas redes sociais, vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos, tem muitas dicas, receitas e muito mais para você aí conseguir um resultado. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, é isso. Deixa seu comentário aqui, deixa seu like, eu tô te esperando no próximo vídeo. Um grande abraço!